Olá, gente, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Boa noite para vocês. Olá, tudo bem? Boa noite. Olá. Como eu combinei ali nos stories, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Faço todos os dias 20 horas e eu. Beijo, Lili. Quero começar o jejum essa semana. Então, quero explicar para vocês. Eu tava até vendo uma frase que vem muito. Oi, Aderbal. Vem muito a calhar que uma verdade primeira, ela passa por 3 etapas, né? A primeira parte ela é ridicularizada, a segunda parte ela é contestada, mas é levada até em consideração, né? A questão da dúvida, e a terceira etapa é que ela fica tão óbvia que se torna verdade absoluta. Então, espero que um dia a gente tenha tantas evidências e seja tão forte, assim como outras estratégias, o jejum também seja respeitado como uma estratégia. Ele não precisa ser colocado como a única e melhor, mas sim como uma das opções aí, abraços da Itália. Então, essa é a minha luta todos os dias, há anos que eu trabalho com isso e venho cada dia mais estudando, me fortalecendo muito. Quero falar um pouquinho para vocês que a minha vida realmente é baseada em muitos estudos. Eu praticamente leio sobre isso todos os dias, há muitos anos já. Isso vem se tornando parte da minha rotina e por isso que para mim vai ficando esse conhecimento construído de uma forma tão sistemática e tento compartilhar de uma forma mais simples aqui para vocês, para que seja acessível, né? Que o importante é isso, né? Que não só eu saiba, mas que eu consiga passar da forma mais fácil e mais compreensível para as pessoas que precisam dessa informação. Para mim, eu sei que ele é ótimo, eu sei que vale a pena, faz bem para mim, mudou a minha vida, mas eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês também. Sou seu fã. Obrigada, Luiz. Olá, doutor Otávio. Então, gente, o que eu quero começar para vocês falar sobre o jejum e seus efeitos, tá? A gente, até pouco tempo atrás, o jejum era visto como algo muito ruim, que você não podia ficar horas sem comer, porque a pessoa ia ficar desnutrida, enfim. Hoje a gente sabe, através de alguns, cada vez mais estudos vem demonstrando que existem várias diferenças entre o estado alimentado e o estado não alimentado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do jejum, principalmente nesse início. Quando a gente está no estado alimentado, come várias vezes ao dia, a gente sempre vai ficar no metabolismo da glicose. Nosso corpo é sempre abastecido com as últimas refeições que a gente faz constantemente. Se a gente ingere muitos carboidratos, que a grande maioria das pessoas faz isso, e o corpo dela está sempre abastecido nesse metabolismo da glicose. Quando a gente faz jejum, olhem só esse gráfico aqui de baixo. Quando a gente faz jejum, a gente diminui a glicose, diferente do estado alimentado, e a gente começa a utilizar mais as gorduras, que chamam o estado metabólico de cetose. Já se tem muitos estudos e muitos parâmetros aí nos comprovando que essa flexibilidade metabólica entre estado alimentado e estado não alimentado, a gente para de queimar açúcar e glicose por um tempo, depois a gente começa a queimar gordura. Isso tem benefícios adicionais que vão além da perda de peso, tá? Os nossos cérebros, você vê aí nesse corpo humano, né? Todo o metabolismo, todo o seu corpo é modificado através do processo de cetose, diferente do método no processo metabólico da glicose. Então, o que muda na cetose, quando o seu corpo é abastecido por energia das gorduras? Primeira parte que é mudado esse metabolismo é no cérebro, né? Que ele começa a ser abastecido através de corpos cetônicos, que vem esse termo de cetose. E por isso que muita gente, a gente vai falar nesse estudo o que acontece com a cetose, porque algumas pessoas se sentem tão bem e se sentem tão controladas em estado mental, muito bem controlado, porque esse metabolismo muda completamente. Gente, nunca ficou tão claro para mim que tudo que a gente vive, todo o nosso sistema, nosso humor, nossa libido, nosso modo de ver a vida,
vem de uma consequência de uma alimentação, de uma nutrição. Tudo que a gente come vai atuar diretamente em todas as tuas relações, em todas as suas reações, tanto metabólicas, quanto fisiológicas, quanto psicológicas também, tá? Então, o próximo slide aqui que eu quero mostrar para vocês é sobre essa flexibilidade metabólica. E eu quero mostrar para vocês um estudo que foi feito, na verdade foi um estudo de observação lá naquela clínica que eu fiz um jejum de 8 dias. E lá eles pegaram dados de, deixa eu conferir aqui quantas mil pessoas, foi em média umas 1.400 pessoas que foram estudadas ao longo dos anos e eles coletaram dados dessas pessoas que faziam jejum. Vou mostrar para vocês aqui, aí quando a gente fala de jejum em suas horas, né? Olhem só que interessante. Esse número de pessoas bem grande foi avaliado e olha o que aconteceu. Eles dividiram em 4 grupos. Alguns grupos fizeram um jejum de 5 dias inteiros. Outro grupo fez na faixa de 10 dias, de 15 dias e 20 dias. Então, esse estudo foi observado pessoas em jejum desde 5 a 20 dias. O mínimo foi 5 dias, isso mesmo, 5 dias sem comer. Nessa clínica Burrigan, eles têm um método de servir alguns caldos, uma ingesta metabólica, uma ingesta calórica diária de uma faixa de 200 calorias. Aí vocês vão me perguntar, Flávia, mas não quebra o jejum? Como que funciona? A pessoa está ingerindo? Como o protocolo deles é estendido, né, que se chama de o protocolo jejum modificado, né, eles fizeram esse estudo porque é o método que eles utilizam lá na clínica, então eles iam estudar o método que eles fazem. Não existe, não tô falando que é melhor ou pior, mas é o método que eles trabalham, né, o jejum absoluto, só de água é melhor, tem mais benefícios? Sim, acredito que sim, que seja mais benéfico, mas para algumas pessoas tem dificuldade em ficar somente na água. Mas, através desse estudo, eles mostraram que mesmo as pessoas tendo uma ingesta calórica na faixa de 100 a 200 calorias, eles tinham benefícios no longo prazo, porque eles ficaram vários dias, né, com esse jejum modificado estendido. Então, isso é muito importante. Se você faz isso uma vez na semana, ingere um monte de caloria, provavelmente você não vai ter resultado, mas se você fizer uma restrição calórica por vários dias, muito intensa essa restrição, você vai ter alguns benefícios similares aí a um jejum, que até existe também um outro protocolo do Walter Longo que se chama The Fasting Mimic Diet, que ele também utiliza esse método de ingerir alguns caldos durante pelo menos 5 dias, essa restrição mais intensa. Então, você faz cada 2 meses, se não me engano, 5 dias de jejum, utilizando esses caldos com mínimas calorias. Então, o que acontece? Se estuda que essa transição metabólica, a pessoa para de queimar glicose, como eu disse, ela começa a queimar gordura, e aí ela vai ter uma redução aí no glicogênio, vai ter um aumento na queima de gordura, que é a lipólise. Então, quem diz que jejum não emagrece, gente? Ah, meu Deus! Se jejum não emagrece, o que emagrece, né? Não faz sentido nenhum. Quando vocês escutarem isso, corra, nem me mandem mais, tá? Porque todo dia eu recebo, eu fico revoltada. Minhas rugas só aumentam. Então, sim, se o jejum não emagrece, não existe nada que emagreça, enfim. Então, o jejum demonstrou, através desse estudo, induzir a resistência ao estresse celular, a autofagia, a queima de gordura, como eu falei, e também a síntese de enzimas de desintoxicação. Ou seja, sim, o jejum é uma forma que induz o seu corpo mais, digamos, com mais propriedade, mais profundamente uma desintoxicação. O seu corpo para de utilizar, de queimar energia ali, utilizar energia no processo de digestão de alimentos e começa a fazer outros processos metabólicos também. O seu intestino não serve somente para absorver, mas ele serve também para fazer alguns processos, principalmente de desintoxicação, assim como o fígado e outros órgãos também, tá? Então, isso é bem importante a gente saber. O que aconteceu daí nesses períodos de jejum que eles relataram? Olha aqui,
foram 4 grupos, como eu falei para vocês, né? 5, 10, 15, 20 dias que eu falei para vocês. Olha, a glicose, daí fala do diabetes. Ah, mas a pessoa que é diabética, a pessoa tava com a glicose lá em cima, e ó, todos os parâmetros, todos os níveis diminuíram, né? Eles fizeram uma média estatística aqui, que vocês podem ver que quanto mais dias, mais horas de jejum, mais dias em jejum, essas pessoas tinham mais redução da glicose. Talvez também não só pelo processo de diminuir o estímulo ali da glicose, da insulina, porque a pessoa não tá comendo, mas também pelo fator de autofagia e desintoxicação. Talvez o fígado tenha esse efeito também de autorreparação, que ele começa a se... Vocês sabem que o fígado é um órgão que ele tem essa capacidade de autorregenerativa, né? E em jejum ele fica com essa capacidade muito mais aumentada, então a pessoa começa a regular melhor, não só pelo fato dela não estar comendo, mas como se ela estivesse dando um próprio reset aí no seu sistema metabólico envolvendo o fígado. Hemoglobina glicada, que é esse termo aqui do canto. Olhem só, a pessoa, uma média começa lá em cima, a hemoglobina glicada, que o percentual de glicação da tua célula, né? Se a pessoa tem esse percentual mais de 5,5%, ela já começa a ter pré-diabetes, diabetes, porque é uma porcentagem muito grande de glicação nas células. Então, olhem só, quanto mais dias também... Na verdade, os grupos tiveram essa diminuição bem expressiva e alguns grupos, quanto mais dias, mais efeitos elas tiveram, tá? Então, o jejum para o diabético aqui, conforme esse estudo, de 5 a 20 dias de jejum teve muito sucesso, foram muito bem sucedidos nessa estratégia. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, essa parte que eu mais achei interessante, foi o que aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu estive nessa clínica e fiquei 8 dias em jejum. E aí nesse método, eles colocaram aqui emotional well-being, que é bem-estar emocional, que é o primeiro, e o physical well-being, que é o bem-estar físico. Então, o primeiro, esse do canto, é o bem-estar emocional e o bem-estar físico-fisiológico. Olhem só isso. Depois que a pessoa, até no estudo aqui, eles relatam no texto que nos 2 primeiros dias, quando a pessoa começa a fazer um jejum mais prolongado, são os dias mais difíceis. Para quem já fez jejum de 5 dias, de 3 dias, sabe que os 2 primeiros dias são os mais difíceis. A pessoa vai sentir fome, dor de cabeça, às vezes vai sentir uma diminuição aí dos eletrólitos, o magnésio é um bom suplemento aí para repor durante o jejum. E aí, vários fatores que acontecem nos 2 primeiros dias, mas depois que passa esse período, gente, a pessoa vai começando a se sentir melhor, ela vai ficando mais focada, ela vai se sentindo, o receptor de dopamina, a gente com certeza se sente melhor. Eu percebi isso depois do 4º, 5º dia, uma sensação de bem-estar, de clareza mental, assim, fantástica, incrível. Acho que poucas vezes na vida eu tive aquela sensação tão profunda. E aqui eles relataram isso, que as pessoas que vão para lá, às vezes estão depressivas, às vezes também tem a questão física, elas sentem dores, sentem sempre algum sintoma que atrapalha o bem-estar, principalmente vinculado à dor. Se a pessoa sente dor, ela vai se sentir mal-humorada e vai se sentir não muito bem o tempo todo, né? Principalmente nesse quesito de dor, que é a parte física. Então, tanto na parte emocional quanto a parte física, as pessoas tiveram um aumento do seu bem-estar. Tá? Então, outra coisa que fala que o jejum deixa a pessoa compulsiva, que a pessoa vai ter mais episódios de depressão, isso não procede. O estudo que tá bem claro, a avaliação que foram feitas, eles aplicavam questionários nas pessoas ao longo do seu jejum, lembrando que esse jejum foi acompanhado por médicos, enfermeiros, se fazia toda uma medição dos níveis bioquímicos, as pessoas também preenchiam questionários, então assim, foi muito bem documentado, muito bem conduzido, não existe falcatrua, não existe
alteração de dados, e realmente eu posso falar por mim pela sensação que eu estive também quando estava lá. Foi uma sensação incrível de bem-estar. E hoje eu estava até lendo sobre isso, que o jejum já está sendo utilizado ou até mesmo estudado como uma estratégia para pessoas que querem parar de beber ou outros querem interromper um processo vicioso, adicto, por exemplo, um fumante, um alcoólico, né? Então, eles estão estudando o efeito dessa parte do jejum, principalmente quando, como eu falei lá no início, quando a gente muda o nosso metabolismo da glicose para a gordura, alguns fatores são modificados. Acho que na próxima imagem fala sobre isso. Ó, por exemplo, aqui, ó. Essa imagem é uma imagem comparando um cérebro, uma ressonância de um grupo controle de uma pessoa que faz uma dieta comum, standard diet, dieta tradicional, padrão, e a dieta cetogênica, que é uma dieta reduzida em carboidratos, juntamente com o jejum, onde as gorduras, o metabolismo da gordura vai sobressair. Olhem só como tem atividade cerebral, né, no KD aqui, dieta cetogênica, é mais aumentada. A gente vê as cores ali, algumas funções do nosso cérebro, elas ficam mais evidentes. Então, isso quer dizer, sim, que eu acredito, pessoal, que quem faz jejum, que quem come menos carboidrato, tem uma clareza mental maior, é mais inteligente, sim, tem mais conexões neuronais, a pessoa tem mais, digamos, o cérebro dela muda. Eu sinto isso, que principalmente aquela letargia, quando eu comia uma dieta normal, eu comia muito carboidrato no domingo, assim, domingo à noite, eu sempre já ficava cansada, na segunda-feira já acordava com aquela névoa, com aquele cansaço, com aquela dificuldade de começar a semana no trabalho. Depois que eu mudei meu estilo de vida, a minha parte mental é essa parte que eu mais sinto aprimorada, assim, porque eu tenho mais disposição, mais clareza, eu percebo que eu consigo pensar melhor, refletir melhor, raciocinar melhor. E isso está comprovado aí através de algumas imagens, e cada vez mais a gente vai ter estudos, sim, que pessoas que comem menos carboidrato, né, juntamente com uma dieta reduzida em carboidratos, principalmente refinados, e tem uma ingesta maior de gorduras, de proteína, e periodicamente fazem jejum, elas ficam nesse processo de cetose, elas sim têm efeitos cerebrais muito diferenciados. É como se fossem realmente combustíveis diferentes. Quando você está no metabolismo do açúcar, da glicose, você sente aquela preguiça, aquela letargia, você come, você já quer deitar, você não quer pensar muito. E quando você está em cetose, para quem faz jejum aí, provavelmente você vai se sentir muito mais atento, alerta, né? Quem treina em jejum também já percebe isso. Enfim, deixa eu trocar aqui. E nesse final de semana, deixa eu colocar aqui a outra imagem. Nesse final de semana, a clínica, eles realizaram um simpósio mundial, na verdade, de jejum, internacional de jejum, onde alguns médicos foram expor alguns papers, alguns estudos científicos que estão acontecendo aí no mundo do jejum. E eles relataram, um dos médicos lá relatou, até essa pessoa também foi lá para a clínica, só para vocês entenderem o caso dela. É uma paciente de 76 anos, ela tinha o peso mais baixo, porque ela é bem baixinha, se não me engano, ela é 1,54 a altura, o IMC dela ficava entre 19 e 20, se não me engano, e o peso inicial dela foi de 47. O objetivo dela não era emagrecer, porque ela tinha muitas dores, ela tinha uma atrofia na mão por causa de uma artrose, então ela estava perdendo os movimentos, uma rigidez muito intensa e muitas dores. Ela relatava sentindo muitas dores e muito desconforto. Outra coisa que essa paciente relatou é que, além das dores, ela tinha uma dificuldade, um ritmo intestinal complicado. Ela tinha muitos gases, ela sentia muita dor abdominal, ela tinha dificuldade de ir no banheiro, ou às vezes diarreia, se sentia muito inchada, muito
tinha uma constipação constante. Então, tanto a artrose quanto esse ritmo intestinal era um problema no seu dia a dia mesmo, né, com 76 anos. Então, essa paciente, ela foi lá para a clínica, fez esse jejum de 11 dias utilizando esse método. Olhem para vocês entenderem, ó, de 47 ela só perdeu 3 quilos. Então, quer dizer que ela tinha um pouco ali de glicogênio muscular, uma reserva mínima de gordura e o corpo estacionou na queima de gordura. Daí vocês falam, o jejum diminui o metabolismo, o jejum faz com que a pessoa pare de emagrecer? Faz quando a pessoa já não tem mais gordura para queimar. Agora, vamos pensar assim, se essa mulher tivesse 30 quilos a mais e fosse fazer um jejum de 11 dias, muito provavelmente ela teria perdido muitos quilos a mais, porque ela estaria com peso em excesso, gordura em excesso. Então, vocês têm que entender isso. Se a pessoa tem gordura em excesso, quando ela faz jejum intermitente, quando ela para lá de queimar, de colocar a glicose e o açúcar para dentro do corpo, faz um jejum, faz uma dieta reduzida em carboidratos, é a gordura dela que vai entrar em ação. Se ela tem muita gordura, é aí que a mágica acontece, que quanto mais gordura, mais rápido, né? O corpo quer se livrar daquele excesso. Porque é bem interessante, gente, vocês entenderem que independente dessa questão hoje de aceitação ou não, o nosso corpo fisiologicamente, ele tem dificuldades em se permanecer gordo, se permanecer com excesso de peso. A gente tem sim uma facilidade gigantesca de ganhar gordura, porque nós evolutivamente é um processo de sobrevivência lá nos tempos remotos. A gordura era como se fosse a sua moeda de salvação, né? Você comia em excesso quando você tinha possibilidades para você estocar para um momento de restrição, né? Então isso te fazia sobreviver. Você ganhava gordura com muita facilidade para que você sobrevivesse quando a comida fosse escassa. Só que hoje a gente tem esse problema, que a comida não é mais escassa, mas o nosso processo fisiológico facilitado de ganhar gordura, ele ainda continua. Nosso genoma pouco se mudou lá desse tempo remoto. Então a gente continua com essa facilidade imensa de ganharmos gordura. Você come um pouquinho a mais, numa semana você já sente isso nas roupas, isso é normal, isso faz parte da nossa história como humanidade. Mas o problema que eu tô dizendo, que a gente percebe que a obesidade como crônica é o problema, porque lá nos tempos remotos, se houvesse um verão que você tinha muita comida em abundância, você ia ganhar lá 10 quilos, mas ia vir o inverno. E no inverno não se tinha essa abundância, né? Você não ia ter aquela facilidade de utilizar, de achar o alimento com tanta destreza. Então, o que ia acontecer? Aquela gordura que você acumulou no verão, ela ia ser utilizada como fonte para você sobreviver com mais tranquilidade durante o inverno, né? Então, a gordura, a obesidade, o excesso de peso era algo sazonal, é periódico. Você ganhava gordura para você gastar em algum momento. Hoje, a gente vive uma outra era, né? A gente ganha gordura progressivamente, né? Cada vez mais, a gente não gasta essa gordura, a gente só acumula. E aí é onde vem todos os problemas digamos, desequilíbrio metabólico, porque a gente não foi feito para termos gordura em excesso o tempo todo, né? A gente tem essa facilidade, mas como eu expliquei, essa questão evolutiva é para você gastar a sua gordura em algum momento, só que isso não acontece porque o nosso environment, né, nosso ambiente mudou completamente, né? Há 50 anos atrás não se vivia esse excesso de estímulos, de incentivo. Tudo era um lanche, hoje tudo é um lanchinho, tudo é uma coisinha, um outdoor, uma propaganda, o iFood, o celular. O tempo todo você é estimulado a comer e cada vez mais a gente vai comendo em excesso, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que o jejum, ele deve, de alguma forma, na sua vida, você deve colocar uma restrição de tempo. Senão, se você não colocar isso como meta, o que vai acontecer? Você vai comer da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, porque sempre vai ter alguém que te ofereça algo. Você vai comer quando você sai de casa, você vai comer no trabalho, você vai comer no almoço, você vai comer à tarde, você vai comer no happy hour e à noite você vai fazer o seu lanchinho. Então, se não houver, eu acredito assim que
O nosso ambiente não vai mudar, as pessoas não vão deixar de te oferecer, cada vez mais vai se ter mais estímulos, então o que você tem que mudar, eu vejo como uma das poucas soluções é você colocar no seu dia a dia. Eu vou restringir o meu tempo de alimentação. Ah, mas como que eu faço isso? Ah, só comece de alguma forma. Ah, vou ter resultados? Não sei. Você vai tentar colocar isso na sua prática de alguma forma. Então, ó, eu vou começar tomando café às 8 da manhã e finalizando às 7 da noite, né? Para quem come o tempo todo já é um grande avanço. Então, começa a diminuir o tempo de alimentação. Então, essa é a melhor maneira. Tem gente que vai evoluindo, então, tem pessoas que comem lá uma única refeição por dia, ou 2 refeições entre o período do meio-dia às 19 horas. Então, você vai colocando isso nas nossas consultorias e no Pense Magro. A gente dá várias dicas, né, de como que você pode colocar isso no seu dia a dia. A gente ensina a pessoa a colocar conforme a sua necessidade. Mas, no geral, aqui para todo mundo, a gente não pode passar nenhuma estratégia, nada direcionado. O que eu digo, tenta colocar uma janela restrita, que até se tem um termo, Time Restricted Feeding, que é o tempo de janela de restrição, onde você vai dizer, olha, hoje eu vou começar meu dia, aproveita amanhã, segunda-feira, eu vou começar meu dia, eu vou comer de tal hora, no máximo a tal hora. Tá, deu 19 horas, 20 horas, acabou, não como mais nada. Finalizando aí o quanto antes a sua janela alimentar você vai ter. Aí você vai avançando e foi assim que eu comecei. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Se tem algumas perguntas. Fácil de conseguir trabalhar, mas os médicos não concordam devido à diarreia. A diarreia, às vezes, no jejum um pouco mais de 18 horas é um episódio comum que a pessoa vai se adaptar, ou às vezes está mais relacionado também talvez a síndrome do intestino irritável, que a pessoa come, tem alguma reação, alguma sensibilidade alimentar aí do que ela come. Então pode ser que não seja o jejum, mas pode ser que durante o jejum o teu corpo fique mais sensível e atento às coisas que você está ingerindo, e talvez aquilo que você achava que te fazia bem não te faz bem, e através do jejum você vai enxergar isso. Então nas consultas a gente recebe muitas pessoas com esse sintoma, tá? Deixa eu tirar aqui. Agora eu me perdi aqui nos comentários. Obrigada pelo conteúdo, exagerei muito ontem, bolo via carbo. Será que jejum desinflama hemorroida? Hemorroida é uma inflamação, né? Como o jejum, um dos aspectos anti-inflamatórios é bem importante. Sim, acredito que tem um bom efeito, principalmente se a sua alimentação ela for bem controlada, tá? Como que eu faço para diminuir o suco gástrico durante o jejum? Durante o jejum não tem suco gástrico. A gente libera ácido gástrico quando a gente come. Durante o jejum não existe excreção de suco gástrico. O que pode existir, às vezes, o pessoal fala muito dessa gastrite, né? O que pode existir é que, às vezes, a pessoa tem uma inflamação ali devido a uma corrosão na mucosa do estômago. Ao longo da vida, ela desenvolveu essa inflamação. Quando ela fica em jejum, ela fica mais sensível. Mas não é o suco gástrico durante o jejum, porque durante o jejum você não tem suco gástrico, tá? Você não fica trabalhando lá com ácidos, porque o ácido é justamente para digerir o alimento. Se você não tá comendo, não precisa de ácido para digerir o alimento, tá bom? Estou em cetose há 3 meses, isso é bom, me sinto ótima. Eliana, sente bem? É isso. E a questão assim, devo ficar em cetose profunda ou devo ficar em jejum absoluto? Não, a gente fala, são jejuns periódicos. Então, o que a gente entende dessa flexibilidade metabólica? Ora, eu estou numa cetose mais aumentada, inclusive até nesse estudo lá do Burrigan, eles falam que esse jejum mais prolongado, a partir do 5º dia eles entraram no grau de cetose lá, mais ou menos o nível 5, e se estabilizou.
mas obviamente quando eles quebraram o jejum, esse nível de cetose diminuiu. Então, níveis muito elevados de cetose, a gente só consegue com uma dieta extremamente restrita, quase uma, digamos, uma carnívora ou uma cetogênica, praticamente sem, com muita gordura e quase nada de carboidrato, ou com jejum mais prolongado, né, com dietas restritas alternadas também, tá? Os tipos de alimentos são recomendados, proteínas, gorduras, ovos, saladas, carnes para quem ingere, em geral, proteínas e gorduras. O melhor que é, como eu expliquei lá no início, você não vai colocar, deixa eu colocar de novo aquela imagem inicial, ó, para vocês entenderem aqui, ó. Se durante o estado alimentado aqui eu consumo muito carboidrato, eu vou estar sempre com a glicose aumentada e eu vou ter o efeito contrário do jejum. Quando eu tô em jejum, eu quero o quê? Que as gorduras entrem em ação. Então, comendo gorduras e proteínas, o meu apetite também reduz, ele é reduzido, e aí eu consigo fazer jejuns, tempos maiores entre as refeições, ou até mesmo jejum prolongado, e aí você coloca o seu metabolismo na forma de cetose, como eu digo novamente. E o jejum prolongado, pessoal, também, quando você faz o jejum de 3 dias, por exemplo, você vai ter, né, é normal a gente ter algumas ondas de fome, mas essas ondas vêm e vão. Você vai ter alguns períodos, principalmente os períodos que você costuma comer, porque como a gente já falou, né, o nosso corpo é tão incrível, o nosso cérebro, que os nossos hábitos, eles vão nos moldando. Então, se você almoça todos os dias ao meio-dia, nos primeiros dias que você for pular essa refeição ao meio-dia, você vai sentir fome, porque é o teu cérebro te avisando, baseado lá nos teus hábitos, que tá na hora de comer. E às vezes não é a fome fisiológica, mas assim, essa fome encefálica, né, lá no nosso termo de um pesquisador que fala sobre isso, Pavlov, lembrei o nome dele. Então ele explicava que muitas das vezes que a gente sente fome, essa fome é encefálica, essa fome que começa aqui, porque baseado nos hábitos que você sempre teve. Tem gente que fala, não vivo sem o café da tarde. Não é porque sente fome, mas sim porque tem essa fome encefálica, esse hábito que foi reforçado durante anos aí na sua vida, e aí a pessoa tem mais dificuldade. Eu digo para vocês que a maior dificuldade de lidar no jejum não é a fome fisiológica, porque ela passa depois de 1 dia, 2, você não tem mais fome, mas sim essa vontade e essa fome psicológica, que essa é a mais difícil. Então, gente, eu vou finalizar essa live, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente tem a jornada, a gente vai falar na jornada amanhã sobre os protocolos e sobre esses jejuns mais prolongados e cada efeito na autofagia, né, em como que ele está sendo colocado e instituído aí para pessoas que buscam não só emagrecimento. A gente vai falar do jejum e as suas horas, amanhã no jornada lá. Espero que vocês participem lá online, que a gente gosta muito quando o pessoal consegue entrar online, não só assistir depois, porque aí fica muito mais rico a contribuição de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham uma boa noite, espero que esse vídeo ajude vocês aí a repensarem a forma que vocês se alimentam. Com certeza a gente tem muito pela frente aí, porque a gente faz algo que infelizmente ainda não é totalmente bem visto, né, por muitos profissionais. Às vezes parece que a gente está fazendo algo de errado, mas pensem que vocês são o autor da vida de vocês, só vocês podem fazer as escolhas, as melhores escolhas, né? Então, baseado no que vocês estudam, em quem vocês seguem, isso é muito importante, que tem muitos profissionais que gostam de colocar-se como uma autoridade, ou como, sou fulano, sou médico, eu tenho o diploma sempre na carteirada, mas não mostra digamos, o argumento. O jejum faz mal, mas por que faz mal? Jejum causa perda muscular. Tá, me mostra o artigo que fala isso, que causa perda muscular. O jejum não emagrece.
Me mostra como o jejum não emagrece. Por que o jejum não emagrece se é o estado metabólico zerado, do nada, zero? Como que você não vai emagrecer se você não come? Então não faz sentido. Então fiquem muito atentos a isso, porque falar todo mundo fala, afirmar bobagem todo mundo pode falar, infelizmente, né? Nessa era da internet a gente vê de tudo. Mas é por isso que a gente tem esse compromisso muito aumentado com a informação, com a ciência, de trazer dados aqui como esses para vocês, que vão te deixar seguros, tranquilos, que vão te dar base para vocês saberem o que está acontecendo, faz bem, né? Por isso que todos os dias a gente faz questão de compartilhar pessoas falando, dando depoimentos. Vocês podem mandar sempre depoimentos, que eu adoro repostar, porque isso também te dá uma validez, né? Se você se sente mais tranquilo, olha, fulano era assim, ele teve sucesso nisso, então se ele conseguiu, eu também posso. Não se sintam intimidados. Quando eu posto de alguém, a pessoa, eu não consigo. Sinta-se motivado, porque é aquela ideia. Se ele conseguiu, tinha essa grande dificuldade, eu também posso, mesmo dentro das minhas dificuldades, tá bom, gente? Amanhã, na jornada, é às 19h30. E até mais, pessoal. Beijo!